Olá, meus queridos, me chamo Rodrigo Aglio, tenho um recado de Deus para o seu coração. Quero compartilhar com você uma reflexão que me chamou a atenção e que talvez vai fazer você também pensar um pouco mais na vida, porque nós estamos aqui nesta terra para cumprir uma missão. Nossa missão, ela tem que chegar até o fim de nossos dias e deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos amigos, nossos parentes, a qual eles vão olhar para você e ver como referência, porque ninguém é perfeito, todos nós sabemos disso, mas vai chegar um ponto em que as pessoas falam assim: olha, vale a pena servir ao Deus do Rodrigo, do fulano de tal, porque ele sim fez algo por ele. Porque quando você dedica o seu tempo e a sua vida a fazer, mesmo que seja num período dos anos de sua vida, até o momento em que você realmente entendeu como conversão, e assim você tomou uma decisão de servir ao Senhor. Então quero falar com você sobre qual a parte da Bíblia que você crê, mas que você pratica. Porque eu só posso crer na parte da Bíblia que eu pratico. Se você diz que ama Deus e tem alguma desavença com seu irmão, você não ama Deus, porque a Bíblia diz que quem conhece a Deus conhece o amor, porque Deus é amor. Então, qual parte da Bíblia que você pratica? Quando você pega uma chave de um carro e joga no peito de uma pessoa e fala assim: ó, dirige aí. Se você souber dirigir, é porque você tem prática naquilo. E você vai pegar o carro e vai sair dirigir. A mesma coisa acontece com tudo na vida. Você só pode fazer algo se você tem conhecimento daquilo que você está fazendo. Então, se você não tem conhecimento da Bíblia e não pratica o que a palavra de Deus diz, é porque você nunca de fato conheceu a palavra do Senhor. Você precisa praticar os mandamentos que Deus nos deixou, os mandamentos que Deus quer que você siga. E se você em alguma parte tem falhado, você tem que procurar o conhecimento, porque a Bíblia diz: prosseguir em conhecer o Senhor. O nosso conhecimento é uma atividade em ação. Veja que ninguém fica estagnado. Você tem que sempre andar em passos em direção ao conhecimento. O apóstolo Paulo fala que em algumas partes da palavra de Deus, ele teve que dar leitinho espiritual para os seus discípulos, seus servos, para eles começarem a entender, mas que chegou numa fase em que os rudimentos da palavra de Deus tiveram que ser substituída por alimentos mais sólidos. Qual o alimento que você está se alimentando hoje? Você está se alimentando de leitinho espiritual ou já passou para a fase do alimento sólido? Busque a Deus, meu querido, e comece a ouvir a palavra de Deus, tente entender ela, porque quando você começar a entender que ela é essencial na sua vida e ela é primordial para a raça humana, nós começamos a compreender o propósito de Deus nos ter criado. Pratique as palavras de Deus, pratique os ensinamentos dele, e você vai ver que você será muito bem-aventurado, será feliz em tudo que fizer. Porque, como ouvi uns tempos atrás, que mal há em ouvir a palavra de Deus, só temos a ganhar. Então começa a olhar com um olhar de estudante. Eu não sou aqui uma pessoa letrada, não tenho faculdade, mas eu sou um amante da palavra do Senhor, um estudante, e tenho procurado cada dia mais estudar, para que ela possa me ensinar lições importantes que vai me levar a galgar caminhos mais altos. E Deus quer fazer isso com você. Ele não quer que você fique parado, Ele quer que você fique num caminho constante de conhecimento dEle. E quando você começar a conhecer a Deus, vai perceber que Ele é a figura mais importante da sua vida, mais importante que tudo aquilo que você pensa ser mais importante, como sua família, seus pais, seus filhos. E você vai entender que Deus, quando olha para você e vê que você está dando prioridade aos mandamentos dele, à vida dele, você vai perceber que ele tem grandes porções de glória para te oferecer.
Da glória dele, ele vai dar para você. Eu lembro uma situação de um médico que, na verdade, um pai que levou o seu filho no pronto-socorro para que ele pudesse ser atendido lá, porque o menino estava passando muito mal. Uma dor de barriga, dor de cabeça, vomitando. E ele, o pai, aquele pai vendo o desespero do seu filho, sofrendo, tomou-se dele, apoderou-se dele o temor e o medo de perder o filho. E ele ali, desesperado, querendo ser atendido, e as enfermeiras, as atendentes do hospital dizendo para ele: calma que o médico vai chegar, calma que o médico vai chegar. E ele começou a ficar revoltado no seu coração porque o médico não chegava para atender o seu filho era a prioridade. Eu até entendo que as pessoas têm necessidades neste mundo, mas você precisa entender que tudo tem um propósito de Deus e tudo tem o tempo certo para acontecer. O médico chega e aquele homem praticamente apontando o dedo para ele: você está atrasado, o meu filho aqui passando mal, se ele morresse, olha só. Aí o médico olhou para ele e falou assim: calma, eu já vou atendê-lo. Atendeu ele e aquele menino foi medicado. E alguns minutos depois, quase uma hora depois, aquele menino estava tendo alta e saindo do hospital. Aí aquele homem, o pai do garoto, chegou nas atendentes, na enfermeira, e disse: esse médico chegou atrasado, mas resolveu o problema do meu garoto, né? As atendentes olhou para ele e disse: pois é, ele veio correndo do velório do próprio filho para atender o seu filho. E aquele homem, quando ouviu isso, se sentiu realmente uma pessoa egoísta, totalmente egoísta, porque ele viu ali uma situação muito complicada, que talvez faltou-lhe a empatia de colocar-se no lugar do médico, porque ele não sabia. Então, cuidado com o que às vezes você fala, cuidado com às vezes com o que você está revoltado, às vezes chateado, e às vezes num momento de raiva você expõe algumas coisas que vai machucar as pessoas. Entenda que Deus está no controle de todas as coisas, que tudo ele tem uma lição e tudo tem o tempo certo para acontecer. Aquele médico abençoou a vida do filho dele, mesmo assim a dor no coração dele não o impediu de dar prioridade ao seu trabalho. O que você tem dado de prioridade hoje? Na sua casa, no meio da sua família, você tem mostrado o Deus que você serve para seus filhos, para os seus parentes, para os seus primos, tios, irmãos? Ou é um Deus que você resolveu colocar em cima de um gabinete de uma estante, ou em cima de uma geladeira, ou nos umbrais da sua porta, e acha que somente fazendo assim você já está agradando a Deus? Agradar a Deus é muito mais do que apenas professar o nome de Jesus. Tem que seguir os seus passos e galgar o caminho que ele galgou. Porque quando você fizer isso, você vai realmente, de fato, entender o que é fazer a vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like.